Olá, amigos, olá, amigas. Vamos estudar hoje o Livro dos Espíritos, as questões 291 até a 303, que fala das relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos e também metades eternas. Bom, antes de falar de simpatia e antipatia, vamos primeiro definir uns conceitos. Dois espíritos são chamados simpáticos. Mas o que significa isso? É que quando há entre eles uma semelhança entre seus progressos alcançados. E também para entender melhor tudo isso, vamos definir também o que são paixões. Paixões são as emoções que decorrem da influência da matéria sobre o espírito. Quando nós, encarnados, vivendo aqui na Terra, o nosso corpo físico ele produz essas influências, gerando as chamadas paixões. E claro que essas paixões, elas dificultam a compreensão mais adequada daquilo que é a afeição entre dois espíritos. Essa afeição entre dois espíritos encarnados vivendo aqui na Terra, ela geralmente é gerada pelos interesses materiais, pelos interesses físicos, pela sensualidade. São todas sensações que deixam muito presos à matéria. Daí, os espíritos superiores nos orientam. Olha, o verdadeiro laço de simpatia é o laço entre os espíritos no mundo espiritual e não aqui na Terra. Lá, as simpatias são mais fortes, mais constantes, porque elas não são enganadas, vamos dizer assim, ou não são atrapalhadas pelas paixões corporais. Enfim, há mais sinceridade, há mais realidade do que ilusão. Bem, se falamos de laços de simpatia, e ao contrário, o que é? As antipatias, né? As antipatias geram o que a gente chama de ódio. E o ódio, olha, é um sentimento muito, muito forte. Ele pode permanecer entre os espíritos até após a morte do corpo. E esse ódio é um sentimento perturbador, vamos dizer. Ele é um sentimento primitivo, né? Próprio dos espíritos impuros. Esses espíritos, eles alimentam o ódio entre si. Devido ao quê? Ao primitivismo deles, né? Eles são atrasados onde eles estão vivendo e são esses espíritos impuros que, por odiarem as outras pessoas, acabam insuflando, instigando entre os homens esse ódio, as inimizades, as distensões, exatamente porque eles querem que os outros continuem tendo essas emoções primitivas que eles cultivam, né? Então, por exemplo, você faz mal a uma outra pessoa. Que tipo de sentimento é conservado quando essa pessoa parte para o mundo espiritual? Bom, se é um espírito mais esclarecido, um espírito bom, ele não guarda ressentimento, não guarda mágoa, não vai guardar raiva. E, portanto, se você fez mal a um espírito bom quando ele estava aqui na Terra, após a morte do corpo dele, ele vai perdoar. Ele vai perdoar porque ele não guarda nenhum rancor, nenhuma mágoa, ele não guarda nenhum mal. Mas, e se fizermos mal a uma outra pessoa que também é um espírito imperfeito, é um espírito mau? Isso é bem provável que ele guarde esse ressentimento, desse mal que ele tenha sofrido. Aí vai nos induzir a sofrer as consequências do mal que fizemos. E podem criar esse sentimento de animosidade,
vai nos perseguir e até nas outras existências. E aí, Deus permite? Permite. Permite para que a gente sofra as consequências do mal praticado. E aprenda, é um aprendizado, não é um sofrimento, é um aprendizado, para que a gente possa mudar a nossa conduta, mudar o nosso comportamento. Agora vamos falar de um tipo de afeição mais profunda. Isso que nós chamamos de afinidade de almas gêmeas. Almas que devem se unir desde sua origem, predestinadas a esta união. Aí eu pergunto, e Kardec também perguntou, existem essas almas em que cada uma tem a sua metade e que em algum dia irão completar-se? Olha, vamos novamente tomar as lições dos espíritos superiores. As uniões ocorrem entre todos os espíritos. Não há para determinado espírito uma alma em particular e que ele deva unir-se fatalmente. A união é por grau evolutivo. Espíritos que estão em diversos graus de categorias, eles vão se afinizando de acordo com a perfeição que tenham adquirido. Então, quanto mais perfeitos os espíritos, aqueles que já não são mais dominados pela matéria, aqueles que estão se libertando das paixões, então quanto mais perfeito, eles se tornam mais aperfeiçoados, mais unidos. Dois espíritos são criados completamente independentes um do outro. Eles não foram nem predestinados a se unirem, nem estão incompletos. A gente não precisa se completar com outro espírito. Uma coisa é afeição, simpatia, amor que deve unir todos os espíritos. Outra coisa é ser um espírito metade do outro, que precisa do outro para se completar. Todos nós temos necessidade do amor, da convivência, das afeições, dos amigos, das pessoas queridas. Não há dúvida. Essa dependência do amor é mútua entre todos os espíritos. E quem ama se sente realizado, feliz. Precisamos um dos outros no exercício do amor, da fraternidade, da convivência. Mas daí a pensar numa metade ou algo incompleto, aí não faz nenhum sentido. Não se deve aceitar a ideia de que existam espíritos criados um para o outro. Não existem metades eternas. Quando dois espíritos conquistam o mesmo grau de elevação, há entre eles simpatia. É claro que esse grau de elevação significa que há entre eles semelhanças de pensamentos, semelhanças de sentimentos, de conhecimentos, porque estão no mesmo grau de elevação. Eis então a simpatia entre eles. Então, para terminar, nesse contexto, o que é possível supor que uma pessoa à procura de uma alma gêmea, ela está procurando a si mesmo. Isso ocorre porque esse indivíduo crê que, ao estar ao lado de um semelhante, anula qualquer possibilidade do conflito. E, no entanto, essa busca, na verdade, se revela extremamente problemática. Por quê? Porque a gente precisa da diferença das outras pessoas para nos definirmos. Somos quem somos porque não somos o outro. Não é verdade? Então, sem diferença, não há identidade. Tá bom? Então, eu agradeço a todos. Continuem com as leituras no Livro dos Espíritos. Bons estudos, muita paz e até a próxima oportunidade.